Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A outra versão diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os irmãos podem estar assentados. O tema da mensagem desta noite é tempo de alegria. Talvez para muitos que estejam aqui nesta noite, este seja um tempo de muita alegria. Esta semana eu tenho tido a oportunidade de visitar algumas famílias, especialmente famílias que receberam os seus filhos nesses últimos dias. Então, no domingo à tarde, eu visitei uma família, ontem à tarde visitei uma outra família, e hoje à tarde visitei uma outra família, todos que estão vivendo a mesma experiência de receber seus filhos, fruto da graça e da bondade do Senhor em suas vidas. Essas visitas, elas são muito especiais porque a gente tem a oportunidade de perceber a intensidade da alegria que o nascimento de uma criança traz a uma casa, não é verdade? Eu estou aqui falando e alguns irmãos estão aqui balançando a cabeça. Eu imagino que na mente de alguns volta as memórias daquele dia quando você recebeu o seu filho em seus braços pela primeira vez, quando você viveu aqueles primeiros momentos, né, da chegada da criança. Quanta alegria, quanta alegria. Quando a palavra de Deus descreve o nascimento de João Batista, lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que a chegada de João Batista produziu muita alegria em toda a região montanhosa. E a Bíblia diz que os parentes e amigos de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, os parentes e amigos alegravam-se com eles. Então, o nascimento de uma criança é sempre um momento de muita alegria. A compra de uma casa é sempre um momento de muita alegria. A aquisição de um carro é um momento de muita alegria. A conclusão de um curso é um momento de muita alegria, não é? A gente tem tido a oportunidade de viver esses momentos na vida de muitos irmãos da nossa igreja, e a alegria que estas circunstâncias promovem. Mas o tipo de alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 4, verso 4, é uma alegria que é diferente de todas estas. Paulo está falando de uma alegria que ultrapassa os limites de todas estas situações, ainda que estas situações, elas sejam situações muito especiais e muito abençoadoras. São alegrias que a gente chama de alegrias horizontais, alegrias que são circunstanciais. E essas alegrias circunstanciais, elas podem se converter em tristeza de uma hora para outra. Filhos morrem, casas são incendiadas, carros provocam acidentes, e todas essas coisas que a princípio são motivos de tanta alegria, assim, de um momento para outro, acaba
se transformando em motivo de muita tristeza. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é de algo completamente diferente de tudo isso. Filipenses 4 revela, no primeiro momento, a preocupação do apóstolo Paulo com algumas coisas essenciais em nossa vida espiritual enquanto igreja do Senhor. A gente já estudou os versículos anteriores, mas só para lembrar, o apóstolo Paulo começa no primeiro versículo chamando a nossa atenção para a necessidade de uma comunhão íntima com Deus, quando ele diz: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. Então, a primeira preocupação do apóstolo Paulo é que houvesse firmeza no Senhor, que houvesse vida com Deus. Seu desejo era que todos os crentes da igreja de Filipos permanecessem firmes na decisão que haviam tomado de viver para Deus, dando a Ele glória, honra e louvor. No segundo momento desse capítulo 4, o apóstolo Paulo revelou sua preocupação com a comunhão da igreja, os relacionamentos interpessoais nesta comunidade de fé. E aí o apóstolo Paulo no verso 12 vai dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E nós compartilhamos desta segunda preocupação do apóstolo Paulo, quando falamos da necessidade de termos o mesmo pensamento, de termos uma mesma comunhão, de vivermos no mesmo sentido. Então Paulo estava, nesse segundo versículo, chamando a atenção para a necessidade de haver harmonia entre os irmãos. Então, no primeiro versículo, harmonia com Deus. No segundo versículo, harmonia entre os irmãos, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Mas agora, a partir do versículo de número 4, nós vamos observar uma mudança muito intensa naquilo que o apóstolo Paulo está tratando. Além de expressar seu anelo de verem todos em paz com Deus e em paz uns com os outros, agora o apóstolo Paulo, ele revela a sua preocupação e o seu desejo de que todos estivessem em paz consigo mesmos. Então no primeiro verso ele fala sobre comunhão com Deus, paz com Deus, firmeza em Deus. No segundo verso ele fala sobre as questões do relacionamento, e agora ele fala sobre questões interiores. Ele fala sobre questões pessoais, ele fala sobre as questões do coração, e ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós estamos entrando agora numa das porções das Escrituras que mais falam sobre a psique humana. Dos versos 4 até o verso 9, e hoje nós vamos ficar apenas no verso 4, mas dos versos 4 até o verso 9, nós vamos encontrar um dos textos bíblicos que mais falam sobre as questões do nosso homem interior, da necessidade de estarmos bem conosco mesmos. E às vezes nós nos preocupamos em estar bem com Deus, como vimos no verso 1, preocupamos em estar bem com os outros, como vimos no verso 2, mas nem sempre cuidamos devidamente do nosso coração. Há um adágio que diz que coração é terra que ninguém anda.
Mas isso não é bem verdade. Além de Deus conhecer profundamente o meu coração, existe mais uma pessoa que conhece profundamente o meu coração, que sou eu mesmo. Ao exaltar o amor de Deus pelo seu povo, o que a palavra de Deus deixa bem claro é que nós precisamos tratar dos males da alma à luz da perspectiva da palavra de Deus. Em muitas ocasiões, a aplicação das verdades da palavra de Deus à nossa alma é muito direta. E a maneira com que a palavra de Deus produz mudanças e transformações que são operadas pelo Espírito de Deus no nosso homem anterior, por um motivo muito simples. Deus quer que seu povo viva em paz. Deus quer que o seu povo viva em paz. Usando as expressões do apóstolo Paulo, eu posso afirmar sem sombra de dúvida: Deus quer que eu e você vivamos uma vida de alegria. Por isso Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Às vezes nós somos tão fechados, às vezes o semblante é tão carrancudo, e algumas pessoas tentam misturar conceitos como se a seriedade da vida cristã envolvesse um semblante carregado. E aí você volta-se para a palavra de Deus e você vê a Bíblia dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. E Paulo repete: outra vez digo, alegrai-vos. Isso significa que o nosso bem-estar não só é possível, como também deve ser conscientemente buscado por cada um de nós. Esse texto de Filipenses 4:4 é um texto extremamente positivo, é uma palavra cheia de esperança e uma orientação segura para que no meio das lutas da vida a gente não se deixe vencer ou permitir que o ralo das tribulações e dificuldades venha roubar a alegria do nosso coração. A grande notícia que o apóstolo Paulo nos dá através desse texto é que em Cristo, no Senhor, há alegria. E essa alegria não é apenas a alegria que nos aguarda no céu, mas já pode ser vivida e experimentada nessa nossa peregrinação. Para Paulo, a alegria cristã é fundamental para o exercício da vida cristã. E aí nós nos deparamos com algumas perguntas. Qual é o papel da alegria cristã na nossa vida? O que de fato é alegria? Como podemos experimentar dessa alegria em Cristo? Quando lemos esse texto, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que Paulo não está dando uma sugestão. Na verdade, ele está dando uma ordem. É interessante que algumas coisas que nós atribuímos a sentimento, a Bíblia trata pelo prisma do imperativo. Por exemplo,
Quando a gente fala de amor, muita gente pensa em amor como um sentimento, né? Mas a Bíblia fala do amor dizendo: amai-vos. É uma ordem, é um imperativo. Agora, com relação à alegria, e tantas vezes nós pensamos na alegria como fruto de tudo estar 100%. E aí você se depara com a palavra de Deus, regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Então pense em cada uma dessas palavras. Primeiro, regozijai-vos, é uma ordem. Regozijai-vos sempre, é uma ordem que deve ser vivida de maneira contínua. Regozijai-vos sempre no Senhor, é uma ordem contínua que envolve a sua espiritualidade. Regozijai-vos sempre no Senhor. O crente é alguém que pode sempre encontrar motivo de alegria na vida, por algumas razões. Primeiro, sempre há algo na vida que está acima de todas as circunstâncias que pode alegrar o coração do crente. É uma questão de foco. É uma questão de foco. Eu lembro de ouvir o pastor Bill Hybels contando uma experiência de uma vez em que ele foi a um sepultamento. Sepultamento é sempre um lugar muito difícil. Sepultamento é sempre um lugar muito triste. As pessoas num sepultamento estão sempre desoladas. As pessoas estão sempre desesperadas. Na maioria das vezes, o sepultamento envolve lágrimas e desespero. E o pastor Bill Hybels diz que o filho dele tinha um amigo, jovem ainda, 20 e poucos anos, e esse amigo do filho encontrou Jesus através do testemunho do filho do pastor Bill Hybels. E num dia, num acidente, numa estrada no interior, aquele jovem faleceu. Seus pais não eram crentes, e o pastor Bill Hybels foi ao sepultamento, e em um certo momento, ele ouve de Deus a seguinte instrução: preste atenção, porque isso não pode terminar assim. E aí, quando eles estavam reunidos, já no momento de descer o corpo do menino ao sepulcro, uma pessoa da família começou a chorar muito alto, e aquele choro foi tomando conta, e foi aumentando até que uma multidão estava chorando, e o pai desse menino sai de onde está, vem no meio da multidão e vai até o pastor Bill Hybels e diz assim: pastor, isso não pode terminar assim. E aí ele lembrou do que tinha acontecido dentro da sua própria mente, no seu coração, alguns minutos antes, e ele disse: de fato, isso não pode terminar assim, eu preciso dar uma palavra. E aí ele se volta para a multidão e começa a falar sobre a esperança da vida eterna, de que aquele jovem, ele não estava ali, não era o fim da sua vida, mas aquele jovem, pelo seu encontro com Jesus, ele agora estava na presença de Deus, e na presença de Deus ele estava vivendo uma experiência de alegria que esse mundo jamais poderia proporcionar.
E aquele choro vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e na medida que o pastor Bill Hybels vai falando, aquele choro vai diminuindo, até que o consolo de Deus alcança o coração daquela multidão. Há sempre algo de Deus dentro de nós, que é muito maior do que as maiores dificuldades que estão fora de nós. Aquilo que está dentro de nós como esperança, como certeza, como segurança, como verdade de Deus, ultrapassa as circunstâncias que estão à nossa volta. Segundo lugar, por se tratar de um mandamento, e é uma ordem, certamente esta alegria deve ser fundamentada, ou de fundamental importância para a sua vida espiritual. Por isso, o texto dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Não é na vitória do seu time de futebol, porque ele ganhou agora e ele perde amanhã. Não é na conquista de alguma coisa importante na sua vida, porque quando a nossa alegria se estabelece nesses valores, a nossa alegria ela está sempre assim, olha, em altos e baixos, porque num dia você conquista, no outro dia você perde. E esta é a realidade da vida de todos nós. Não existe ninguém que ganhe todos os dias. A gente vive momentos de ganhos e perdas. Isso faz parte da nossa trajetória. Trata-se de algo, de uma certa forma, não é externo, não está do lado de fora da nossa vida. É alguma coisa que está dentro de nós e que precisa ser acionado pelo poder da fé. Mas em quarto lugar, o texto diz assim: regozijai-vos. Isso significa que não é uma ordem para algumas pessoas, mas é para todos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não era alguma coisa para meia dúzia de crentes, ou para algumas pessoas da liderança, ou para alguns afortunados da igreja, mas era uma ordem para todos os crentes dentro das suas realidades. E é muito importante a gente lembrar que os nossos conceitos de alegria, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, os nossos conceitos de alegria precisam se voltar para as realidades da palavra de Deus, porque há muita gente se frustrando por construir uma expectativa inadequada daquilo que seja alegria, que a Bíblia não diz que é. Eu já vi crente alegre, rico, mas já vi crente rico, triste. Já vi pobre crente alegre, já vi pobre crente triste. Já contei para os irmãos a história de uma visita que fiz a uma família na favela em Duque de Caxias. Eles tinham como cama um monte de caixote de feira com uma esteira em cima, sofá, um monte de caixote de esteira, um monte de caixote de feira. E eu fui naquela casa junto com um pastor para levar uma cesta de alimentos. E eu me surpreendi como que no meio de tanta pobreza,
tanta necessidade, tanta falta, do ponto de vista humano, havia tanta alegria. 2 semanas depois, eu estava pregando em Itaperuna, e quando terminei de pregar, um jovem chega para mim e diz assim: pastor, por favor, o senhor precisa ir na casa da minha noiva, o senhor precisa pregar na casa da minha noiva, essa mesma mensagem que o senhor pregou aqui. Eu fui junto com Elísio até a casa de sua noiva. Quando cheguei no quarteirão, o muro da casa devia ter assim uns 3 metros de altura, era um quarteirão inteiro a casa. Aí os portões enormes se abriram automaticamente, e nós entramos no jardim fantástico. O carro vai dentro da mansão. Quando abre-se a porta da mansão, eu me deparo com uma sala que parecia sala de filme. Dentro da sala tinha um chafariz, luz natural. E aí, quando nós chegamos, eles ligaram algumas luzes artificiais, e aquilo ficou um negócio fantástico. Eu me sentei naquele sofá confortável. A noiva disse: eu vou chamar meus pais. E eles vieram, e nós ficamos 2 horas conversando. Até hoje eu nunca entrei numa casa tão luxuosa igual aquela casa. Tanto dinheiro, mas tanta desgraça, tanta mesquinhez, corações feridos, vidas dilaceradas, ofendidos uns com os outros, uma família pequena, mas completamente destruída. Quando o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos no Senhor, ele está dizendo que existe um tipo de alegria que ultrapassa todas as circunstâncias, e é nela que nós precisamos manter o nosso foco. Então, o que é a alegria cristã? O que significa essa alegria que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é possível que o apóstolo Paulo esteja falando aqui da alegria que é fruto dos prazeres temporais. O apóstolo Paulo não pode estar falando aqui das coisas deste mundo, que o dinheiro pode comprar, que a sabedoria humana, o diploma, o status pode oferecer. Paulo está falando de uma outra alegria, uma alegria que tem fundo na nossa vida com o Senhor. Por isso ele vai dizer: regozijai-vos no Senhor. Que somente aquele que tem vivência com Deus, experiência com Deus, que vive na companhia de Deus, é capaz de desfrutar. Somente aqueles que vivem essa experiência com o Senhor pode se relacionar com Ele, receber dele de sua graça e valorizar o que tem. O crente tem motivo para se alegrar. Apesar de todos os avanços tecnológicos, que faz com que qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite ter muito mais do que os reis do passado, você tem mais conforto, você tem mais mobilidade, você tem mais informação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no Palácio Imperial em Petrópolis. Alguns, quem já esteve lá no Palácio Imperial? Quase todo mundo. Quem não foi a Petrópolis e por acaso for a Petrópolis, eu recomendo que você vá ao Palácio Imperial para conhecer as coisas do Império.
Quando eu fui lá pela primeira vez, depois de conhecer as dependências internas do palácio, você sabe que homem gosta de carro, né? Aí, assim, a gente é levado a ir lá para o meio das carruagens, para poder conhecer um pouquinho como que era o meio de transporte do imperador. Meus irmãos, eu fiquei com pena deles. Uma carroça de madeira, dura, sem fecho de mola, andando na pancada, rodas de ferro e pau. Para sair do Rio e chegar a Petrópolis, eram dias de viagem. Quanto tempo você leva daqui a Petrópolis hoje em dia? Senta no seu carro com ar-condicionado, 2 horas você está em Petrópolis. O pobre do imperador levava dias para poder chegar lá em cima na serra. Nós temos muito conforto, nós temos muito acesso à informação, as coisas acontecem do outro lado do mundo, aparece na sua tela, assim, ó, na frente, dentro da sua sala, a informação praticamente em tempo real, as coisas estão acontecendo, você está vendo. Vez por outra a gente ouve alguém dizer, não, porque antigamente que era bom. Coisa nenhuma, pai. Coisa nenhuma, antigamente era bom, coisa nenhuma. Hoje a gente tem de tudo, do bom e do melhor. Mas há uma realidade que nós não podemos nos esquecer. Todos os avanços tecnológicos não representou avanço para os grandes enigmas da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Estas respostas continuam presas à palavra de Deus. Temos que enfrentar o que sempre foi a marca de todas as gerações. Caminhamos inapelavelmente para um fim recente. E esta é a realidade para todas as pessoas. Lá no fim da estrada, que pode durar muitos anos ou alguns minutos, vai chegar um momento que nós vamos nos separar de tudo que amamos, nas relações horizontais da nossa vida. Mais alguns verões, mais alguns outonos, mais alguns invernos, mais algumas primaveras, e estaremos deixando para trás todas as coisas, todas as coisas. O fato é que Filipenses capítulo 4, verso 4, é um texto que diz para nós que nós precisamos manter a nossa alegria no Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. O crente tem motivo para se alegrar sempre. E esta é uma afirmação surpreendente, porque todos nós estamos acostumados com a alegria palpável, que tem uma razão objetiva, como algumas das coisas que já falamos aqui nesta noite: o filho que se formou, a promoção que chegou, aquele objetivo alcançado, são realidades palpáveis, que a gente vê as coisas acontecendo e a gente
se alegra. Mas como que lidamos quando as coisas faltam? Como que lidamos quando o filho não se forma, mas ele perde de ano? Quando aquele colega de trabalho que é menor do que você é promovido e você fica para trás? Como que lidamos quando perdemos aquela oportunidade que a gente pensa que era a oportunidade da nossa vida? Como que lidamos quando somos injuriados? Quando as pessoas falam de nós aquilo que não corresponde à verdade? Recentemente, eu vivi uma experiência dessa. E aí, em meio às minhas reflexões e lutas pessoais, o Espírito Santo me levou a lembrar de uma expressão bíblica que está no finalzinho das bem-aventuranças, quando Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu confesso aos irmãos que eu já tinha lido esse texto muitas vezes, já preguei, inclusive já escrevi a respeito dele, mas quando a gente experimenta injúria na pele, e o coração é dilacerado por palavras que não correspondem à verdade da sua vida e do seu ministério, alegrar-se no Senhor é a última alternativa. Ou você se apega a Ele e se alegra nele, ou você se deixa levar com tudo que você é pelo ralo da frustração. E aí, por que alegrai-vos no Senhor? Porque quando você tira os seus olhos das circunstâncias e você volta o seu olhar para Deus, você descobre que Deus não mudou 1 milímetro por causa dos problemas da sua vida, porque nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. As circunstâncias, elas sobem e descem, as circunstâncias mudam, mas Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, porque Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele é confiável. Foque nele, olhe para Ele, mantenha o seu olhar fixo nele. É dele que vem a sua alegria, é dele que vem o regozijo da sua alma. Não faça como Pedro, que desviou o olhar de Jesus para olhar para a tempestade, para o vento e para afundar. E sempre que nós desviamos o nosso olhar do Senhor, a gente vai viver a mesma experiência de sermos tragados pelas águas da vida. Lembra do hino? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar ou te afogar, segura na mão de Deus, mantenha os seus olhos nele, não se deixe vencer pelas águas turbulentas desta vida, não se deixe afogar pelas águas desta vida. Olhe para o Senhor, mantenha seus olhos firmados no Senhor. Capítulo 16 do Evangelho de João, verso 22, os discípulos estavam vivendo um momento muito difícil, porque Jesus começa a preparar o coração dos discípulos para a sua partida, e a Bíblia diz que eles começaram a se entristecer,
E aí Jesus disse para os discípulos assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver. Presta atenção na promessa de Jesus: mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Era a promessa da vinda do Espírito: eu vos tornarei a ver, eu estarei com vocês de novo, e pela presença do meu Espírito no coração de vocês, vocês vão ter uma alegria que ninguém será capaz de tirar. Então o crente é alguém que sabe que o coração humano tem anseios, mas o grande anseio, o maior desejo da nossa vida precisa ser manter o nosso coração firmado no Senhor. O sempre está relacionado às questões da nossa fé. Só Cristo pode satisfazer a alma humana sempre, e de uma tal maneira que só a alegria que vem dele é eterna, perfeita e imutável. Separei uma frase ou um texto de Agostinho. Ele escreveu o seguinte: quem me fará descansar em ti? Quem fará com que venhas ao meu coração e o inebries a ponto de eu esquecer os meus males e me abraçar a ti, meu único bem? Quem és para mim? Tem misericórdia para que eu fale, que sou aos teus olhos para que me ordenes amar-te, e se não o fizer, te indignares e me ameaçares com imensas desventuras, como se o não te amar já fosse desgraça pequena. Diz-me por compaixão, Senhor meu Deus, o que és tu para mim? Dize-me a minha alma, eu sou a tua salvação. Dize-me de forma que eu escute. Os ouvidos do meu coração estão diante de ti, Senhor. Abre-os e dize-o a minha alma, eu sou a tua salvação. Correrei atrás dessas palavras e te segurarei. Não escondas de mim a tua face, que eu morra para contemplá-la e para não morrer. Que eu morra para contemplá-la e para não morrer. Porque desviar os nossos olhos do Senhor é morte segura, é morte certa. O crente é alguém que tem motivos para se alegrar sempre. E por que nós nos alegramos sempre? Porque não existe nenhuma circunstância que o amor de Deus esteja ausente da nossa vida. Um dos hinos lindos, escritos pelo apóstolo Paulo, está no finalzinho do capítulo 8 da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: para onde, e da mesma maneira também, verso 26, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. E aí lá no verso 38 Paulo termina dizendo: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que isso significa, querido? Que no dia das suas maiores vitórias, você é uma pessoa amada por Deus. E nos dias da sua mais triste derrota, você também é amado por Deus. Nos dias das melhores conquistas, você é amado por Deus. E no dia das profundas perdas, você também é amado por Deus. Quando Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor, o que ele está dizendo é, você não vai deixar de ser amado por Deus por conta das circunstâncias, sejam elas quais forem. Nas melhores situações e nas piores situações, o amor de Deus não muda, é o mesmo, em todos os momentos, o amor de Deus está presente, desde a eternidade. O amor de Deus produz algumas consequências para a vida dos filhos de Deus. Eu enumerei 3 consequências imediatas do amor de Deus na nossa vida. Primeiro, a experiência de uma alegria que tem sua razão de ser num passado para o qual o crente pode olhar com gratidão e ver de quem sabe que sempre foi amado. Então, quando nós olhamos para o nosso passado e vemos o que Deus fez na nossa vida, aonde estávamos, o que Deus operou, o poder transformador da cruz, a maneira com que Ele nos tirou das trevas, olha para o seu passado e alegre-se pelo que Deus fez. Segundo, olhe para o seu presente e perceba a segurança que significa ser amado por Deus, a segurança de podermos descansar a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Terceiro, nós temos um futuro que não nos causa ansiedade, mas enche o nosso coração de esperança, porque nós sabemos para onde vamos. Há um cântico que nós cantamos, diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas quem disse que eu vou viver amanhã? Mas eu não estou falando de vida, não estou falando de coisas daqui. Eu posso crer no amanhã, a minha vida está na mão dEle. E se eu fechar os olhos para esse mundo, vou estar com Ele. Eu lembro da história de uma senhora que vai fazer uma viagem para a casa do filho, e ela vai ter que fazer uma viagem de navio, e ela, ao sair de casa, ela faz uma oração, e entra no navio, e no meio da viagem acontece uma tempestade, e todos estão apavorados, o barco está para afundar, e aí alguém encontra aquela mulher dentro do seu camarote, muito serena, muito tranquila, e diz, moça, a senhora não vai sair correndo, os botes estão acabando. Ela diz, meu querido, quando eu saí de casa, eu fiz uma oração, e eu conversei com Deus, Deus, leva-me até a casa do meu filho, ou então, leva-me até a tua casa. Não estou preocupado se eu vou para aqui ou vou para lá. Minha vida está nas mãos dEle. Somente quem tem esperança em Cristo é capaz de passar pelas tribulações e pelas tempestades da vida com o coração cheio de esperança. E a palavra de Deus diz assim: estais sempre prontos para responder com mansidão e temor
a razão da esperança que há em vós. Tem um monte de crente apavorando-se por nada, com medo de tudo, porque desviou o olhar de Jesus e fixou o olhar nas circunstâncias, e aí perde o controle da vida. Qual o papel da alegria na vida de um crente? Ao pensar na alegria da vida cristã, como esse mandamento de Deus para nós, dizendo: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Qual o papel dessa alegria na nossa vida? Primeiro, a alegria é uma das características da vida regenerada. Um homem crente é um homem alegre. Segundo, a alegria cristã é uma forma do crente responder à vida de uma tal maneira que não sucumba à tristeza, permitindo que as circunstâncias determinem sua maneira de viver. Não são as situações que vão determinar, porque o que determina a minha maneira de viver não é o que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro. Pense num barco, em alto mar, enfrentando uma grande tempestade. Não há nenhum problema, desde que a água não entre dentro do navio, certo? O que afunda um barco não é a quantidade da tempestade que está do lado de fora. O que afunda um barco é a quantidade de água que ele permite ficar dentro dele. O que afunda a nossa vida não é a quantidade das tempestades que enfrentamos, mas a quantidade de tempestade que permitimos entrar dentro do nosso coração e da nossa alma. É isso que afunda a nossa vida. 3. Trata-se de algo que torna o crente uma bela apresentação do Evangelho. Na medida que a gente vai passando pelas circunstâncias, confiando em Jesus, atravessando as lutas, vencendo as tempestades, as pessoas ficam olhando para nós e dizem: gente, o que acontece com esse povo? Que evangelho é esse? Que poder é esse? Que alegria é essa? Que esperança é essa? A Bíblia diz que nós somos uma carta de Deus para o mundo. O mundo está lendo a nossa vida, observando as nossas ações e as nossas reações, a maneira como lidamos com as questões da vida. O mundo está de olho. Quanto mais alegre for o crente, mais poderá servir ao próximo. Agora, para finalizar, a última pergunta é: como experimentar essa alegria? O que precisa acontecer na nossa vida para que a gente possa experimentar dessa alegria? Primeiro, o crente precisa saber que é possível experimentar a alegria no Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu já tenho dito aqui outras vezes, é que Deus, Ele não coloca nada na sua palavra que não seja possível. Não há nada na Bíblia que seja alguma coisa tão grande, tão alto, tão excelente, que esteja fora da possibilidade da realização humana. Quando o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor,
Paulo está falando algo que é possível acontecer, algo que pode acontecer na sua vida e na vida de todos nós. Nós vivemos num mundo de muito ceticismo, e as pessoas sempre perguntam assim: será? Será que é possível mesmo? Será que é possível alegrar-se no Senhor mesmo nas horas mais difíceis da vida? Segundo, é preciso orar. Mais adiante a gente vai ver ainda, nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo falará sobre a necessidade imperiosa de orar sempre, pois certamente a oração contínua representará para a nossa vida uma alegria contínua. A gente vai falar sobre isso posteriormente. Terceiro, é preciso pensar. O crente não deve procurar fabricar a sua própria alegria. A ele cabe aplicar a sua mente à palavra de Deus. E aí eu lembro de uma expressão que está lá no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, que diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então é preciso pensar que Deus tem nos preparado uma vida de alegria. Em quarto lugar, o crente deve fazer um autoexame. O pecado, mais do que as lutas da vida, é o que com maior frequência leva à alegria do crente. No Salmo 51 você lembra da experiência de Davi, e ele perde a alegria por causa do pecado. Não é por causa das lutas, das batalhas, que Davi perde a alegria. Não é por causa do peso do reino que Davi perde a alegria. Não é por causa das complicações de reinar em Israel que Davi vai perder a alegria. O que vai tirar a alegria de Davi? Adultério. O adultério tira a alegria do coração de Davi. O que tira a alegria do nosso coração é pecado. E aí Davi vai orar, no Salmo 51 ele vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Se você perdeu a alegria, meu irmão, minha irmã, esqueça os problemas e concentre-se nos seus pecados. E tenha coragem de admiti-los e pedir perdão a Deus. Não são os problemas e lutas que nos tiram a alegria. O que nos tira a alegria são atitudes de desobediência à palavra. E isso é que tira a alegria do coração do crente. Por último, o crente deve procurar saber onde está o seu tesouro. Porque se o nosso tesouro estiver na terra, a nossa alegria vai ser na terra. Agora, se o nosso tesouro está nos céus, a nossa alegria vai ser dos céus. Quando os discípulos voltaram, os 70 voltaram da grande missão, eles estavam entusiasmados, porque curaram, expulsaram demônios, e eles voltaram de lá entusiasmados. Chegaram para Jesus e começaram a dar o relatório de tudo que aconteceu. Aí Jesus diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes
escritos no céu. O maior motivo da nossa alegria precisa ser que o meu nome está escrito nos céus. O maior motivo da minha alegria precisa ser: meu nome está no livro da vida. Paulo está comendo solto aqui, mas eu vou para o céu. Perdi minha saúde, mas eu vou para o céu. O câncer alcançou a minha casa, mas eu vou para o céu. O fogo destruiu a minha casa, mas eu vou para o céu. O acidente destruiu meu carro, mas eu vou para o céu. E nada, absolutamente nada, pode mudar essa realidade. Então nada, absolutamente nada, pode tirar essa alegria do coração do crente. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. A segurança da nossa salvação deve ser o motivo maior da nossa alegria. Salmo 68, verso 3, a Bíblia diz assim: mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e se encham de júbilo. Há um hino que cantávamos, do cantor cristão, que diz assim: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Pronto. O resto é resto. É a vida no Senhor que é o motivo da nossa alegria. Amém? Um cântico mais recente diz assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Qual é o motivo da sua alegria, meu irmão? Qual é o motivo da sua alegria? Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Que esse seja o motivo da nossa alegria, a presença maravilhosa do Senhor, as promessas maravilhosas do Senhor, a segurança maravilhosa da nossa vida em Deus. Que esse seja o motivo do nosso regozijo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus tem sido o foco da nossa vida. E nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque esta palavra não é para alguns, mas é uma palavra para todos nós. Que haja alegria no coração de toda a gente, que haja alegria no coração de todo o povo, que haja alegria no coração de todos nós. Nós queremos Te agradecer, porque tudo que precisava ser feito, Jesus já fez. Todo o sacrifício da cruz nos dá a garantia de uma vida plena, e nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela plenitude de vida que Jesus Cristo nos dá. Muito obrigado, ó Deus, por tudo isso, em nome de Jesus, amém.